Então, às vezes, acho que falta para as pessoas os crentes, né? As pessoas que são crentes, que passam por esse desafio de pensar como Saul, né? Pensar em tirar a própria vida. Eu acho que falta para eles é olhar o quão bom é Deus, entende? As pessoas elas entram numa espiral assim, irmão, que ela pensa que nada mais tem sentido, entende? Então, se nada mais tem sentido, por que eu vou continuar vivendo, né? Ela perde tantas coisas boas, né? Eu hoje acordei, irmão, e eu acordei respirando. Isso é uma coisa maravilhosa, irmão. Quantas pessoas, mais de 600 mil pessoas no nosso país morreram desse coronavírus porque ela não conseguiu respirar. E a gente consegue respirar, irmão. A gente tem 2 pulmões bem saudáveis. A gente deveria ficar grato por isso, entende? Grato, ó Senhor, obrigado, Senhor. Muitos de nós aqui, talvez todos nós tenham um teto para morar. Eu tenho um amigo que é mendigo. É meu amigo, eu considero ele meu amigo, ele é mendigo. Ele não tem um teto para morar. Irmão, e esse rapaz me dá tanta força. Eu desço ali na parada do Bento ali. E ele, vocês sabem, eu vou deixar vocês sentar, né? Porque senão vocês vão ficar, sentem, depois a gente lê na aula da escritura, a gente levanta de novo. Mas esse meu amigo, o nome dele é Alex. E aí ele passa ali, a gente sempre conversa um pouco. E, irmão, ele está sempre dando risada. Sempre faceiro. Irmão, ele não tem aonde morar. Você sabe ali aquela coisa de refrigeração que tem ali perto do Bento? De refrigeração, não sei o nome, Águia Azul, deve ser alguma coisa. É um irmão da mensagem que é dono daquela coisa ali. É um irmão da mensagem, ele é líder de cântico lá do pastor Valdir, lá de Passo Fundo. E ele tem aquele negócio ali de refrigeração. E ele dorme ali, esse irmão. Esse rapaz, ele dorme ali. Eu acabei conhecendo ele, porque eu desço ali, daí ele passava todo dia por mim ali. Aí no começo tu fica meio espiado, tu fica, qual é que é esse cara? Aí depois começamos a conversar. Aí me contou a história dele. E a gente sempre conversa, irmão. Sempre conversa, todos os dias que eu desço ali, é claro. Só quando eu faço palestra a gente não conversa. E acabou que a gente se tornou amigo, assim. E aí de vez em quando ele me fala, aí me conta uma piada, assim, nada sujo, sempre. E dá risada, me pergunta como é que vai ser o tempo. Ah, tu sabe como é que vai ser o tempo? Porque quando chove para ele é muito ruim. Porque ele fica na rua. Então ele vai lá para perto da Pio Décimo lá. Fica lá pedindo um dinheiro, alguma coisa assim. E 6 e pouca, 7 horas, que é a hora que fecha a refrigeração ali, ele vem e fica esperando o cidadão fechar para dormir ali. E a alegria dele, irmão, eu às vezes olho para mim e penso, eu não tenho problema. Eu, graças a Deus, eu tenho um teto para morar. Eu chego em casa, tenho uma cama boa, uma cama de box. Tá meio ruimzinha, assim, tem 7 anos já. Tá na hora de trocar já, né? Mas é uma cama boa. E aí eu me lembro dele. Eu digo, ele não tem uma cama. Ele tem sabe aqueles carrinhos de mercado, que eu acho que eles pegam em algum lugar. Aquele carrinho de mercado cheio de coisa, assim. Aí tem a coberta dele ali. Ele tem até um celularzinho, assim, sabe? Daqueles bem... Aqueles, acho que 5120, sabe? Só para ver o horário, assim, ele tem. E a gente conversa ali, E eu fico pensando, assim, às vezes que... imagina, esse rapaz, ele não tem o que comer. Ele não tem o que comer, irmão. Sabe, ele come de vez em quando. Quando alguém dá alguma coisa para ele come. Quando não tem, ele não come. Entendeu? Não tem o que ele fazer. E a gente, irmão? Quantos de nós temos um trabalho, muitas vezes, de carteira assinada? Tá lá garantidinho, lá, o teu NPS, o teu não sei o que lá. Ele não tem isso aí, irmão. Ele tem as pernas inchadas, assim, a doença que a minha mãe tinha. Não me lembro o nome, se é trombose, alguma coisa parecida com isso. E ele tem, assim, as 2 pernas dele inchadas, mas não tem nenhuma ferida aberta. Graças a Deus, assim. E ele tem isso, assim, ele é uma pessoa, ele é obeso, assim, ele talvez seja um pouco mais gordo que eu. Ele tem dificuldade de locomoção. Mas ele está sempre feliz. Sempre rindo. E aí eu fico pensando, as pessoas deveriam olhar para esse tipo de exemplo
E é que a gente perde muitas vezes esse contato, entende? A gente perde a noção da realidade, que a gente vive num país pobre, pessoas pobres, muitas pessoas têm muito menos que nós. E a gente perde isso, a gente acaba achando que tá tudo ruim, tá tudo... Não tá, irmão. Tem gente muito pior que a gente, irmão. Uma situação muito mais. O irmão quebrou o carro dele, o irmão Adilson quebrou o carro dele, estava me falando ali que não, mas está tudo bem, irmão Ricardo. Graças a Deus está tudo bem. É assim que tu tem que olhar a vida, irmão. Graças a Deus que tu tem um carro para poder pagar o mecânico, entendeu? Tem gente que não tem nem o carro para estragar, entende? Então, graças a Deus ele tem isso. Então, se a gente olhar para o lado bom das coisas, irmão, e tudo tem o lado bom das coisas. Mombrana chega a dizer, irmão, que se tu for entrar numa igreja e tu começar a olhar os defeitos, tu vai encontrar um monte de coisa para tu achar defeito. Mas por quê? Porque o teu olho... Aí Jesus disse algo que tu tem que emendar com isso. Jesus disse, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho for ruim, todo o teu corpo será trevas. Então depende da maneira que a gente olha. Muitas vezes não é o que a gente está olhando, irmão. Mas é a maneira que nós estamos vendo aquilo ali. O Mombrana fala que Faraó abria a janela, olhava um monte de escravo. Moisés abria a mesma janela e olhava o povo de Deus sofrendo. Era a mesma coisa, a mesma visão que eles estavam vendo. Mas era a maneira que a pessoa estava vendo. Então nós temos que olhar, às vezes, a vida de uma forma positiva. Positiva, irmão. Graças a Deus eu estou empregado. Graças a Deus, se tu perdeu o emprego, graças a Deus, Deus quer te dar um emprego melhor. Tu vai ver, Deus vai abrir uma porta melhor ainda. Tu vai botar a mão numa rescisão ali, ó, a poder comprar umas coisinhas para dentro de casa, para uma bicicleta, sei lá, alguma coisa que tu queira. Entende? Tem que olhar as coisas pelo lado positivo. E eu acho que é isso que falta pro depressivo. É isso que falta para a pessoa. Ela realmente ela não viu, irmão, que, irmão, meu Deus, é tanta coisa boa que Deus faz para nós por dia, irmão. Por dia, irmão, diariamente. Tu imagina a luta desse meu amigo, é diária para comer. Eu não tenho luta para comer, irmão. Eu chego na minha firma lá, tem comida, como. Chego em casa, tem comida, eu como. Entende? Eu não tenho luta nenhuma, mas ele tem. Ele tá ali, irmão, pedindo, pedinte, dorme na rua. Quando esses meses agora que choveu, se eu não me engano, foi o mês passado, né? Irmão, ele sofreu muito. Todo dia ele estava ali molhado, todo dia. E é uma coisa que eu olho e não tenho nem o que eu fazer. Eu penso, o que eu posso fazer por ele? Tipo, eu vou ser amigo dele, só vou conversar com ele. Quando eu tenho alguma coisa, eu dou para ele, entende? E é isso. E eu olho o exemplo que ele me dá de olhar a vida pelo lado positivo. Então acho que está na hora da gente fazer isso aí, irmão. Nós que somos crentes, né? Olhar a coisa pelo lado bom. Quanta coisa boa Deus fez por mim hoje ainda, hoje. Hoje, ontem, essa semana. O irmão Ezequias fez aniversário, meu filho também fez aniversário, a gente comeu um bolo gostoso em casa. Tá, não dá para convidar todo mundo mais, né? Porque, essa coisa de... Mas tudo bem, mas nós estamos com saúde, irmão, todo mundo bem, com saúde, forte. Cheio de fé no coração. Deus está revelando a palavra para ele e para nós. Então, tanta coisa boa que Deus está fazendo. Nós temos ainda muito mais esperança que as pessoas do mundo. E as pessoas do mundo já têm coisa para agradecer, que Deus abençoe eles também, irmão. Deus abençoe. O Mombrana fala que a chuva, irmão, ela cai na lavoura do crente e na lavoura do ímpio também. Então, quer dizer, está todo mundo sendo abençoado pelo mesmo Deus. E muitas vezes eles olham a vida com uma positividade muito maior que a nossa. A gente deveria aprender. Eu quero aprender. Quero ser positivo, irmão. Eu quero olhar as coisas pelo lado positivo. Tem o lado negativo? Tem. Tem coisa ruim? Tem, irmão. Tem um monte de coisa ruim acontecendo. O mundo está em caos, o mundo está... Mas a gente tem que ser... A gente veio já de um reino positivo. Nós não começamos aqui, irmão. A gente não começou nesse corpo aqui, irmão. Tua vida natural começou nesse corpo que eu vejo aí. Mas a tua vida, e vida é uma coisa quase que inexplicável, né? Porque a vida é algo, é o que te faz viver, é o que está aí dentro. Não é o que as pessoas veem. Essa vida não começou aí, mas essa vida é eterna. Essa vida ela veio da mão de Deus. Essa vida é a vida Zoe, né? Zoe é a vida de Deus. Deus repartiu a vida dele com os crentes, irmão.
Então olha só quanto motivo nós temos para dar risada, né? Para ser feliz. Então a gente não precisa ser triste, irmão. A gente não precisa ser triste, não precisa ser depressivo, não precisa ser. Não precisa, irmão.